Graça e paz, shalom, amados. Hoje, mais uma vez, na quarta-feira, vamos ter nosso culto de adoração ao Senhor e vamos trazer uma palavra aqui em Marcos, capítulo 14. Então, já vai abrindo teu coração, já vai se preparando, já vai falando com o Pai aquilo que você necessita ouvir. Qual é a verdade de Deus, a realidade de Deus para o teu coração, para o meu coração. Então, vamos nos abrindo agora diante dele, para que ele possa expressar a sua muita misericórdia a nosso favor. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, ouvir e depois praticar a Tua palavra, porque Tu tens nos ensinado, ó Rei da Glória, que aquele que ouve a palavra e não pratica, verdadeiramente está enganando a si mesmo e não queremos ser enganadores de nós mesmos, ó Pai. Nós queremos ser daqueles que praticam a Tua palavra depois de ouvi-la com atenção e diligentemente venhamos a praticá-la, para que aquilo que é a Tua luz venha sobre as nossas vidas, papai. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a Bíblia hoje, nós vamos ler aqui em Marcos, capítulo 14, vamos aprender um pouquinho a respeito da paternidade de Deus, como ela se instala, como que nós podemos ter aquilo que Jesus teve de vitória na sua vida. Amém? Marcos, capítulo 14, versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível fosse, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E atirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Amados, o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias a respeito da paternidade de Deus, como nós podemos entrar na paternidade de Deus de uma maneira real, de uma maneira que você possa sentir, apalpar e ter conhecimento de que Deus está se fazendo cada dia mais em nosso Pai. Como recebermos essa semente santa da paternidade de Deus e falar: não, sou filha de Deus, e temos essa confiança diante daquilo que o adversário vem contra nós, vai falar: você é filha nada, você não consegue nada, você nunca vence nada. E nós vamos, às vezes, nos iludindo com as circunstâncias as quais o adversário traz contra as nossas vidas. E eu achei verdadeiramente, amados, uma chave para a nossa vida. São 3 chaves. E nós vamos falar disso a respeito da paternidade de Deus em Marcos, em Romanos e depois em Gálatas, capítulo 4. Mas, na verdade, essa palavra foi mais ou menos o encerramento da palavra da semana passada, e ela cresceu, do domingo passado, aliás, né? No primeiro dia da semana, que é o domingo, e ela cresceu no meu espírito, e ela está tomando uma forma como uma chave mesmo, um lugar de descortinar o nosso entendimento em relação àquilo que é a paternidade de Deus. Mas a paternidade de Deus se estabelece para quê? Para que nós precisamos de um Deus que seja o nosso Pai? E aqui nós vamos ver Jesus com alguns sentimentos que talvez sejam peculiares, sentimentos que você também tem e eu tenho, e nós precisamos aprender a vencer isso. E Jesus nos deixa aqui o caminho. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, amados, que existem momentos em que Deus nos põe no Getsêmani. Getsêmani quer dizer jardim da prensa, ou seja, de onde se tira o azeite. E o azeite, para ser tirado, amados, primeiro precisa moer a azeitona. E quando ela é moída, eu já vi um estudo uma vez dizendo que na terceira vez que a azeitona é moída, é que sai o azeite verdadeiro, o que serve para grandes coisas, para a culinária, para a unção, para determinadas coisas que a prensa vai trazer ali, um azeite de qualidade. E às vezes Deus está nessa manifestação, nos esmagando, nos espremendo, e olha os sentimentos que vêm, e como Jesus os venceu. A palavra de Deus diz que
Jesus estava sentindo-se cheio de pavor e tomado de angústia. Se você está assim, saiba que Jesus já sentiu isso. E se Jesus sentiu isso, nós temos um caminho de vitória, porque todas as coisas ele conquistou para que nós tivéssemos vitória. Ele é a primícia diante do Pai. E se ele teve, nós também teremos, porque somos herdeiros e cordeiros com Deus, com Cristo em Deus. Amém? E aí o que nós vemos? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, olha os sentimentos de Jesus. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e oravam para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito de como o Jesus vivo se manifesta diante de Deus. Nós precisamos entender, amados, que em todo o Novo Testamento, das manifestações de Jesus, ele chamava de Deus de Pater, no grego, Pater. E vemos que aqui nesse momento ele fala Abba. Abba, ele pega lá do aramaico, que é uma das línguas do nosso povo, do povo hebraico. É uma das línguas que se falava naquele momento. Então, Jesus ele estava se remetendo à sua própria raiz. Ele estava falando com o Pai numa língua que era que não representava o estrangeiro que ele era naquela terra, no sentido de hebreu, perdão, no grego. Ele estava falando, Pai, olha a minha origem, olha a minha raiz. Eu quero te chamar do nome mais próximo que eu tenho. E Abba quer dizer pai, só isso, pai, verdadeiramente pai. Agora, pater, amados, que nós vemos no restante da Bíblia, Jesus se manifestando, pater quer dizer uma figura de paternidade, alguém parente, alguém próximo, e pode ser até uma mãe, né, que seja expresso com esse nome. Mas eu quero dizer hoje, amados, olha como Jesus se expressou. Ele começou a se remeter à sua origem, ele começou a falar para o Pai, Pai, olha, eu faço parte de um lugar espiritual no teu coração. Eu faço parte desse povo, eu estou te chamando de pai, meu paizinho, pai, pai. Ele chamou o pai de duas vezes, de maneiras diferentes, chamando o pai a uma responsabilidade dos sentimentos que ele tinha, da opressão que ele estava sofrendo, da severidade daquilo que ele estava sendo exposto. Às vezes você e eu estamos sendo severamente expostos há coisas tão terríveis que nos angustiam. Mas qual é o caminho da vitória? E ver que Jesus está falando aqui, Pai, tudo te é possível, mas passa de mim esse cálice. Eu não queria viver essa hora, eu não queria viver esse momento de te perder e poder te dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não queria, nesse momento, usar a palavra Deus para o Senhor, eu queria continuar te chamando de Pai, ainda que fosse em grego, Pater, que foi o que, no caso, eu poderia dizer, Jesus ter manifestado na cruz do Calvário, e ele simplesmente chamou Deus de Deus, é o único lugar onde Jesus chama o Pai de Deus, é na cruz do Calvário. Porque ele sabia que naquele momento o pai não poderia se manifestar como seu pai, porque todo o pecado estava sendo recebido ali por Jesus. Então, nós precisamos entender, amados, que Jesus naquele momento estava mostrando toda a sua fraqueza, toda a sua humanidade. E ele entrou ali para nos dar uma chave de como nós vencemos as situações quando estamos em momentos difíceis, em momentos de angústia, em momentos de pavor, em momentos de tristeza profundo. Mas esses momentos vão conflitar com a vontade de Deus. Observa aqui que Jesus falou, Pai, se passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui, Jesus orou depois 3 vezes em relação a esse tipo de sentimento e de desejo que estava no seu coração. E em todas as vezes ele falou, passa de mim esse cálice. E afirmou depois, mas contudo seja feita a tua vontade. Se você não passou por essa situação, saiba que vai haver um dia onde a morte da cruz vai precisar se estabelecer na tua vida e na minha vida. Então, nesse momento, nós podemos entrar com essa chave, clamando, Pai, Paizinho, Abba, Pai, eu quero que o Senhor se lembre de quem eu sou, eu quero que o Senhor se lembre da minha natureza, eu quero que o Senhor estabeleça a tua vitória em minha vida. Então, amados, veja aqui o que Jesus falou. Voltando-se, achou o Pedro dormindo. Simão, tu dormes, não pode vigiar. Olha, não você precisa orar e vigiar, vigiar e orar para que você não entre em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca. Jesus estava falando de algo muito importante, de vencermos a nós mesmos. Você quer vencer a si mesma? Você quer vencer a si mesmo? Entre nesse lugar onde você chama Deus de Pai. Sabe por quê? Nesse momento, a natureza do Pai
vai manifestar em você, que é a natureza da santidade. A natureza do Pai, que não se corrompe, que não se deixa dobrar, se vencer da carne, ela vai vir sobre nós. Era isso que Jesus estava fazendo. E essa é a chave que nós precisamos pegar para sermos aprovados de situações onde estamos entrando em tanto sofrimento e que nós olhamos, nós vemos que é humilhação, que é morte, que são coisas terríveis e difíceis de passar. Nossa alma está triste até a morte. Nós estamos atemorizados, cheios de pavor, estamos debaixo de terrores noturnos, de mortandade que assola o meio-dia, de setas que estão voando na escuridão, peste que está voando na escuridão, mortandade que assola o meio-dia. Mas o Senhor está falando para nós, olha, esses terrores que se apresentam de dia e de noite na sua vida, sabe como você vai vencer? Você vai vencer entregando a tua vontade nas minhas mãos. Você vai vencer quando você permitir que eu me estabeleça como Abba, Pai, Paizinho. E você vai ver que nesse vale de sombra de morte, a minha vara que te alinha, e o meu cajado que te puxa para perto do meu coração, vão estar tão firmes perto de você, que você vai entender, foi meu Pai que me ajudou. Eu tenho Pai sim, porque eu estava no vale da sombra da morte, e Ele veio e me socorreu. Foi o que Cristo pôde deixar para nós de testemunho, de exemplo. Ele falou, olha, a carne é fraca, vocês deveriam estar vigiando, orando, vigiando, para que vocês se fortaleçam no Espírito. A carne, ela milita contra Deus, a carne, ela não consegue obedecer a Deus, e a palavra de Deus diz que ela não consegue mesmo, lá em Romanos 8, ela está fadada a se levantar contra Deus, porque é a parte de Satanás que coube para nós por causa da desobediência. A carne é a continuação de Satanás na humanidade, amados. Nós precisamos entender isso. A carne, ela traz a iniquidade, ela traz a transgressão, ela traz o pecado. A carne é a manifestação da natureza do adversário, Então, se nós queremos vencer a natureza do adversário dentro de nós, amados, não às vezes vai ser um jejum com uma oração superficial, não vai ser estabelecendo, às vezes, algumas metas de oração, isso tudo pode nos auxiliar, mas decisivo para nós vencer vai ser nós estabelecemos a Deus como nosso Pai, porque só a natureza do Pai em nós, através do Cristo vivo, vai vencer a natureza satânica que nós herdamos de Adão. Nós precisamos entender que há um combate de semente. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele precisa se manifestar como Pai. Isso é paternidade de Deus. Nós não vemos nenhum outro lugar Cristo vivo chamando a atenção do Pai para aquilo que ele necessitava tanto. Pai, eu vou vencer algo dentro de mim, ainda que eu não tenha pecado, mas eu preciso vencer por causa do homem, porque eu preciso entrar nessa porta, ser justiça de Deus, e o homem vai entrar depois de mim. Então, se eu não vencer isso, o Senhor não será pai deles. Então venha sobre mim e me dá o poder de ser um filho maduro, me dá o poder de ser um filho não criança, mimado, ou um filho teknos, como diz lá no grego, um filho criança, um filho bebê, um filho que não pode muitas coisas, mas um filho huios, que é a manifestação aqui no capítulo 41, no versículo 41, e ele fala, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Sabe o que ele está falando? Essa palavra filho aqui vem do grego huios, quer dizer filho maduro. E nós precisamos entender que Deus, quando ele se coloca ali, Jesus fala huios, não teknos. Ele estava falando, eu sou aquele que vou abrir a porta da procriação de uma nova raça, de uma nova espécie, a nova raça e a nova espécie de filhos de Deus. Sabe por quê? Mas aí o Senhor me fez lembrar do que Abraão estava ali com seu filho Isaac. E se Jesus estava sendo manifestado ali diante dos olhos de Abraão e de Isaac, nós precisamos entender Gênesis 22, no versículo 13, que aparece ali para prover ao Senhor. Não é um cordeiro, amados, mas um carneiro. E eu falei, Senhor, qual a diferença? Por que um bicho e outro? Por que não um cordeiro do monte que o Senhor se proverá? Porque o Senhor colocou um carneiro? Porque, na verdade, amados, cordeiro não tem chifre. Cordeiro não tem multiplicação. Cordeiro é criança, bebê. O cordeiro é um carneiro pequeno. Ele ainda está sem aquelas faculdades de decisão. Ele ainda precisa de alguém para ir lá guiá-lo no sentido humano. Mas aqui o Cristo vivo estava estabelecendo, olha, eu sou o cordeiro do Pai.
Eu tenho já os chifres, eu posso me enroscar no arbusto que são vocês, os homens, e estabelecer a minha justiça e o meu amor. Porque se haviam dois cornos, dois chifres ali, amados, eu creio que esses dois chifres é a representação. Chifre sempre é a representação de poder, de autoridade. Ele estava falando, eu me prendo por vocês por conta da justiça, mas porque eu os amo. Eram chifres pontuais na presença do Cordeiro, no Carneiro que Deus estava apontando como Cristo vivo diante de nós. Então o Cristo está falando, eu como filho do homem agora, filho maduro, que decido, eu estou me apresentando diante do Pai. E os traidores estão se aproximando, a morte está se aproximando, mas eu já fui convencido, porque eu tenho meu Pai. E eu vou ser aquele que tem o propósito do Pai muito bem estabelecido na minha vida. Eu estou resolvido por dentro. E eu vou ao sacrifício. Nós precisamos entender essa natureza do Cristo vivo que está sendo manifestada aqui, onde Jesus usa uma única vez, em todos os evangelhos você não vai ver Jesus falando Abba, Pai novamente. Mas aqui, nesse momento, em Marcos, aprove ao Senhor deixar esse nome, para que eu e você saibamos como se estabelece a paternidade de Deus nas nossas vidas. A paternidade do Abba. Para nós podermos falar, Abba, Pai, Paizinho, ela se estabelece de maneira definitiva. É quando nós estamos em caminhos extremos, de extrema prensa, de extrema dor, onde nós não conseguimos ver muito bem o que está acontecendo, às vezes ao nosso redor e dentro de nós estamos apavorados, contritos, com medo, com aflições, pedindo até para Deus, não quero mais isso. Mas o Senhor está falando para nós, olha, eu tenho um escape, me chama por esse nome. Não me chame por Senhor dos Exércitos, dos Anjos do Senhor. Não me chame por esse nome. Não me chame de Sedequeno, o Senhor da Justiça. Não me chame de Rafá, de Raá, de pastor. Não, me chame pelo esse nome. Abba, Pai, Paizinho, lembra-te de mim agora. Eu quero manifestar a tua natureza. Então, amados, vamos aprender a vencer a nossa vontade, que milita terrivelmente contra a vontade do Pai. Porque há um conflito de naturezas. Há uma guerra de naturezas, e nesse momento crucial da tua vida e da minha vida, existe uma natureza para ser deposta do trono do nosso coração, e outra para ser levantada, exaltada no trono do nosso coração. Ou será uma, ou será outra. Ou nós vamos continuar vivendo como filhos de Adão, e por consequência filhos das trevas, filhos de Satanás, ainda que tenhamos a salvação em Cristo, mas eu estou falando de poder de decisão para determinadas coisas que são extremamente pesadas, amados. Já nascemos para a salvação do nosso Deus, porque cremos que Ele é, mas existem lugares ainda de senhorio, que a nossa carne não foi verdadeiramente levada à cruz do Calvário. E é isso que Deus está falando para nós, você vai precisar decidir. Você vai precisar da minha natureza em você, a minha natureza de pai. E quando você vence o pecado, eu me estabeleço cada vez mais como teu pai. E você vai falar, eu tive vitória contra aquele pecado. Quem me deu a vitória foi meu pai. Não fui eu. Não tinha como ser eu. Porque a minha natureza só queria o pecado. A minha natureza só queria ficar longe do pai. Cristo não tinha, amados, essa manifestação interna do desejo de ficar longe do Pai, mas ele teve que sofrer tudo que nós sofremos para entender essa realidade e ser o sumo sacerdote, capaz de entender as nossas fraquezas, porque ele mesmo se viu em fraqueza. Nós precisamos entender essa logística de Deus para nos abençoar, e ele, o Pai, o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós precisamos aprender a andar mais acompanhados do nosso Pai em todos os momentos da nossa vida. Porque aí, amados, não será aquela coisa, ai, Abba, Pai, só aquela coisa sentimental, muitas vezes melosa, que não tem nada a ver com a realidade de termos um Pai que nos faz ter a natureza verdadeira dele e do seu Filho amado Jesus. Para termos a Deus como Pai, nós precisamos dessa natureza que vence o pecado, que vence aquilo que é adverso, contrário à vontade de Deus para conosco. Nós precisamos entender isso, gerenciar isso com a ajuda do Abba, Pai. Deus está falando, olha, você vai vencer sim. Eu não te chamei para derrota, para passar uma vida inteira irado, nervoso, chateado, derrotado, cheio de confusão, cheio de síndromes, cheio de problemas sem solução, porque a tua carne não consegue ir para a cruz. Eu estou te avisando, eu estou te dando uma chave, eu estou te dando um norte, eu estou abrindo uma porta, entra por ela e comece a desfrutar de mim. Não é para você se esforçar,
para abrir a porta. Eu já abri a porta da salvação e da submissão ao teu espírito para mortificar a carne. Entra por esta porta e comece a me adorar e falar: eu preciso da tua natureza. Abba, Pai. Comece a clamar: Abba, Pai. E o Pai Santo vai se manifestar a nosso favor. E o Abba Santo, de uma natureza diferenciada, de uma natureza restaurada, de uma natureza que não coaduna, não liga, não tem nada a ver com a nossa, ela vai se manifestar e o reino de Deus virá sobre nós e nós carregaremos a glória de Deus, porque estaremos longe do pecado. O Senhor está te chamando e me chamando para lugares mais altos. Pega essa chave, pega essa revelação e apresenta diante de Deus. Fala: opa, Deus está me dando vitória sobre essa fraqueza. Deus está me dando uma chave para eu entrar num lugar que eu não entrava antes. Ele é a minha companhia. Por isso que ele diz na palavra: eu sou socorro bem presente na hora da tua angústia. Veja, Jesus estava em aflição de espírito. Jesus estava angustiado até a morte. Não era algo, amados, fácil de resolver. Mas ele resolveu na humilhação. Quando ele fala para Pedro: vigiai e orai, porque a tentação está batendo na tua porta. Ele estava nos chamando e chamando aos seus discípulos à humilhação. Estava falando: vocês não vão vencer. Vocês vão passar por momentos terríveis, que vocês também, de vocês também, exigirá a morte. Amados, esses dias o Senhor me trouxe firmemente a respeito de Pedro. Pedro estava disposto a morrer no corpo, mas não estava disposto a morrer na sua alma, no seu espírito. Porque, veja, a palavra de Deus em 1 Coríntios 13 fala: ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada, de nada valeria. Pedro estava disposto a oferecer o seu corpo, tanto é que ele tirou a espada da bainha e já foi tentar cortar a orelha do Malco, porque ele estava disposto a algo que era uma entrega do físico, mas Deus estava requerendo uma entrega de todo o seu sistema de pensamento, de toda a violência, de todo o seu, daquilo que era em Pedro visceral, irado. Deus estava falando para ele: filho, eu te chamei para outra coisa, eu te chamei para apacentar ovelhas, eu te chamei para pastorear a ovelha, eu te chamei novamente para pastorear, para apacentar os meus cordeiros. Amados, e aquela natureza de Pedro precisava ser colocada na cruz, e Jesus tinha falado para ele: olha, vocês não vigiaram, vocês não oraram, vocês vão cair em tentação, mesmo porque Satanás já havia te chamado para peneirar, Pedro, como trigo, e eu intercedi por você, você vai vencer. Só que você não vigiou, você não orou, porque a tua carne vai gritar. Ela não vai entender o que está acontecendo, e o orgulho do teu coração vai brotar, e você vai me negar. Então é disso que Deus está falando: quer ser meu filho, quer ter uma manifestação da minha paternidade real dentro de você? Deixa eu vencer a natureza de Satanás dentro de você, através da minha paternidade, através de você invocar o meu nome e eu fazer por você o que você não pode. Você não pode vencer essa natureza. Eu não posso. Graças a Deus que não podemos. Porque se pudéssemos, na arrogância do nosso coração, nós faríamos, não é? Mas o Senhor falou: eu tenho essa porta aberta, essa chave, entra nela, começa a desfrutar de mim. Entra e começa a clamar, a gritar por socorro: Abba, Pai. Eu não vou vencer. Abba, Pai. E você vai se estabelecer como filha e filho maduro do Senhor. E você vai poder falar com toda a determinação: o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos do pecador, dos pecadores. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos ser humilhados, vamos ser massacrados, vamos ser mortos. Muitas e muitas vezes as situações as quais vamos passar não serão situações fáceis, mas Deus nos revestirá por dentro. Eu estou com você. A paternidade de Deus estará conosco, junto conosco. E ainda que naquele momento nós olhamos para Deus, não para o Pai, mas para Deus, e falemos: Deus meu, por que tu nos desamparaste? O Pai estará formado dentro de nós com um caráter que não nos abandona jamais. Dá para entender isso, amados? Deus pode nos desamparar, mas o Pai, até corrijo aquilo que eu falei no meio da pregação,
que o pai não estaria ali. Eu creio que mais apropriado pela revelação dessa pregação, o pai estaria junto com ele ali, mas o Deus não poderia estar, porque o Deus estava sendo santificado naquele momento. Deus estaria recebendo a justa medida da sua justiça, a justa medida da sua ira. Ele estava recebendo justiça em Cristo Jesus. Então ele não poderia estar com Jesus, mas o pai estava. Nós precisamos entender isso, que foi isso que Jesus entrou no Getsêmani para fazer, para buscar a paternidade de filho e sair dali vitorioso, filho maduro. Não criança, não bebê, chupa chupetinha, bebê, não. Um filho bem alimentado, um filho carneiro que multiplica. O carneiro está apto para multiplicação, o cordeiro não, ele é novo, ele é imaturo. É disso que Deus está falando. Você quer multiplicar? Comece a entrar na maturidade que eu tenho preparado para você, ao me conhecer como teu pai. E você vai poder multiplicar. Multiplicar ensino, multiplicar caráter, multiplicar poder, multiplicar unção, multiplicar amor, libertação, glória, honra. Amém? Que essa palavra fique muito firme no teu coração, no meu coração. Que essa palavra estabeleça raízes. Que essa palavra produza frutos. Que essa palavra produza a paternidade de Deus nas nossas vidas. E que o espírito de orfandade fuja de nós. Porquanto estamos tendo experiências profundas com o nosso Deus. Tendo vitória sobre Satanás na porção que ele legou para nós, através de Adão. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti essa palavra viva e eficaz, essa palavra bendita, essa palavra santa, essa palavra que eu creio que veio com pureza da Tua parte. Agora, Deus da glória, vai visitando o nosso coração, que possamos andar no vivificar dessa palavra. Pai querido, Tu tens falado da caducidade da letra ao meu espírito. E a letra, Pai querido, faz com que nós enlouqueçamos e ficamos velhos. Porque se a palavra, a qual a Rei da Glória nos expomos, a letra, ela está caduca, ela está antiquada, ela está louca. Se nós nos expormos a esta palavra sem a revelação de quem Tu és, nós também ficaremos assim, caducos, antiquados, loucos. Mas nós estamos clamando pelo vivificar da Tua palavra. A letra mata e o Espírito vivifica. Nós estamos clamando, papai, para que a morte saia das nossas vidas e entre verdadeiramente o poder vivificador do Teu Espírito Santo. Estamos clamando para que tenhamos atitudes de filhos maduros, de filhos que deixam de ser amamentados, mas filhos que são como carneiros, prontos para uma multiplicação poderosa. O monte em que o Senhor se proverá foi na cruz do Calvário ali, ó Deus da glória, no Gólgota, que o Senhor se proveu para si, o Cordeiro. Aliás, o Carneiro, que nos faz multiplicadores da herança que procede de um Deus Santo. Em nome de Jesus, um Deus que é nosso Pai e não nos deixa, mesmo em face da morte. Ele não nos deixa, porque Ele é o nosso Pai. Naquele momento, tu estavas executando a morte do pai da pecaminosidade. Tu estavas ali guerreando com Cristo. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos essa vitória. Tu estarás conosco. Tu estarás conosco no vale da sombra da morte e sairemos ressurretos, porque o Pai é conosco. Muito obrigada por essa palavra santa e bendita. Obrigada porque ela fará coisas grandes e firmes no nosso coração. Tu és fiel, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, muito obrigada. No sábado, nós teremos a ministração da parte 2 dessa palavra, crescendo em paternidade ou entrando na paternidade de Deus. Será a continuação, amém? Em nome de Jesus, eu te espero no sábado. Prepare a tua santa ceia, que nós vamos celebrar a paternidade de Deus. Em nome de Jesus, em nossas vidas. Vamos celebrar o que Deus fez para nós. Em Romanos 8, nós vamos ser libertos de alguns tipos de manifestações de trevas ali. E veremos a orfandade cada vez mais longe. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos encerrar. Aleluia.